nós estávamos na semana passada nós estávamos falando das bases populacionais, né, do estado de Alagoas, que também é um dos assuntos importantes para a questão da geografia do estado de Alagoas, né? Então, para a gente dar uma breve revisada, uma rápida revisada no que nós vimos a semana passada, é sempre importante a gente ter em mente, gravar em mente, tá? Quando nós vamos falar dessas bases populacionais, por exemplo, nós temos uma questão chamada de densidade demográfica, né? Então, assim, a gente vai ter alguns conceitos da população para entendermos sobre a população. Então, nós teremos alguns conceitos. Esses conceitos, vou colocar aqui para vocês observarem, sempre quando estiver falando de população, nós sempre vamos ver, por exemplo, deixa eu aumentar aqui a fonte, nós sempre vamos ver, por exemplo, algo parecido com isso, tá? Apareceu, eu estou falando de bases populacionais e apareceu um TM. O que significa um TM dentro dessas bases populacionais, um TN dessas bases populacionais, tá? O TN, ele vai especificamente, tá? Especificamente, ele vai estar relacionado à taxa de natalidade. A taxa de natalidade é a quantidade de nascidos vivos, que a gente vai fazer essa quantidade de nascidos vivos que houve ou que aconteceu em uma determinada região, que aconteceu em um determinado estado, né, ou aconteceu em um determinado país. Pode-se pegar a taxa de natalidade e observar ela dentro de um continente, mas não é tão importante observar essa taxa de natalidade dentro de um continente. Então, a gente olha ela de acordo com a região, tá? Então, quando a gente vai falar do estado de Alagoas, o estado de Alagoas está inserido no Brasil, o estado de Alagoas está inserido no Brasil, né? E com isso a gente faz essa ligação do estado de Alagoas com o Brasil, tá? Então, assim, nós temos uma taxa de natalidade no Brasil hoje que ela foi controlada. Houve um controle dessa taxa de natalidade. E como assim que aconteceu esse controle? Nós temos um país que tinha uma taxa de natalidade muito alta. E isso, até um certo tempo, foi ruim, ter essa taxa de natalidade muito alta, porque a gente não tinha uma condição econômica para suportar essa alta taxa de natalidade. E existia um outro problema por ter essa taxa de natalidade alta. É que, ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade, ela também era uma taxa de mortalidade alta. Por que isso acontecia? Porque até a época que a gente chama de altas taxas de natalidade, taxas de mortalidade, né? A gente vai observar aí até meados do século XX, 1920, ou século XX não, da década de 20, 1920, nós vamos observar muita gente nascendo e, ao mesmo tempo, muita gente morrendo, tá? Essa morte é a que a gente vai chamar de TM, que nós vamos chamar de TM. Bom, é importante saber disso aqui, porque o TM, como vocês já estão aqui vendo em cima, é a taxa de mortalidade, né? É essa taxa de mortalidade. Então, veja só, nessa taxa de mortalidade, a gente faz para saber um crescimento vegetativo do país ou da região, que é uma outra colocaçãozinha importante também. Vocês vão observar sempre abreviado, né, que é o CV, e esse CV é o crescimento vegetativo, né, crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo, a gente sempre vai saber ele assim, ó, vai ser sempre taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E isso vai ser igual, tá? Isso vai ser igual ao CV, que é o crescimento vegetativo. Isso
é um cálculo que existe nas bases populacionais. Né? As bases populacionais sempre vai estar existindo esses cálculos, tá? Então, o crescimento vegetativo vai ser a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, né? Que no caso do Brasil, a taxa de natalidade era muito alta, mas ao mesmo tempo a taxa de mortalidade ela também era alta. Você pode se perguntar assim, mas por que a taxa de mortalidade no Brasil ela era tão alta assim, que houvesse essa consequência, esse problema de taxa de natalidade igual taxa de mortalidade? Ele fala da taxa de mortalidade, da morbimortalidade infantil, que é a mortalidade de 0 a 1 ano de idade, quando a gente tem uma idade mais vulnerável, né? Que a criança de 0 a 1 ano tem idade mais vulnerável porque ela não tem o seu sistema imunológico completamente formado. Ele vai se formar a partir daí, né? Esse sistema imunológico. Então, veja só o que acontece. O que vai acontecer é que, como não há uma preocupação a primeiro momento com a saúde, ou mesmo que houvesse a preocupação com a saúde, mas como não existia investimento nessa saúde, que esse investimento a gente chama de revolução médico-sanitário, né? Essa revolução médico-sanitária não acontecia no Brasil ainda até a década de 20, na verdade ela passou a acontecer a partir de 1950, né? Mas como isso não acontecia, então tinha muita criança que nascia, mas não conseguia sobreviver às doenças, né, que eram transmitidas no país por essa época. Então, o que acontece? Taxa de mortalidade lá em cima. Então, o país começou a pensar num controle de natalidade, né? Controle de natalidade. Esse controle de natalidade era colocando, inserindo políticas educacionais e de saúde para que a população pudesse usar métodos contraceptivos. Para isso, também é necessário fazer investimento em educação e fazer investimento em saúde para os métodos anticonceptivos, né? Então, esses métodos eles passaram a ser divulgados em larga escala. Hoje, por exemplo, no Brasil, aqui na cidade de Lagoa da Canoa, no estado de Alagoas, a gente tem os postinhos de saúde que um dia por semana eles têm o que a gente chama de planejamento familiar. Tá? Esse planejamento familiar é uma reunião que é feita para falar sobre atividade sexual, né? E para ofertar o planejamento familiar, que são os remédios contraceptivos, o mais conhecido e dado pelo SUS, que é o ciclo 21, né? E, no caso, hoje, o SUS ele tem um outro método contraceptivo, que é o dispositivo uterino, para que se controlasse essa taxa de natalidade. A taxa de natalidade passou a ser controlada, porque o país começou com um certo investimento em educação e saúde, porque o país também começou a se industrializar. Então, com isso, controlamos essa taxa de natalidade e, ao mesmo tempo, conseguimos controlar também a taxa de mortalidade. Para vocês observarem, gente, isso é um resumo geral, tá? Para vocês observarem, ter uma ideia, no Brasil, nós tínhamos uma taxa de natalidade de basicamente 7 filhos por mulher ou por família. Né? Então, eram 7 filhos. E aí, quando eu falo isso, aí eu volto sempre a dizer um exemplo. Quem aqui não se lembra, ou quem aqui não tem um avô, né? Quem aqui não tem avós, que tiveram 10, 11 filhos. Por que isso acontecia? Porque o país também, ele era um país que ele era muito ruralizado. A população era uma população que morava no campo. Então, morando no campo, a gente desenvolvia um tipo de agricultura que a gente chama de agricultura familiar e agricultura de subsistência, né? Essa agricultura de subsistência, como o próprio nome diz, subsistência, era a agricultura mais voltada para a produção familiar e para o sustento familiar. Então, era necessário ter muitos filhos para que esses filhos pudessem ajudar as despesas de casa trabalhando na roça, né, junto com
os pais dele. Então, nós tivemos isso. Hoje, nós entramos no século XX, e mais especificamente século XXI, nós temos um controle maior da taxa de natalidade. Hoje, você observa, nós temos basicamente 2 filhos por casal. E a nossa taxa de fecundidade, que eu chamo de TF, tá? Vou colocar aqui para você ver, que sempre vai aparecer assim, abreviado, tá? Ou que eu chamo de TF, isso aqui é taxa de fecundidade. Essa taxa de fecundidade, tá? Ela é aqui, ó. A quantidade de filhos por mulher, certo? Então, hoje, a TF do Brasil, ela é 1,2 filhos. É 1,2 filhos por mulher. É a taxa de fecundidade do Brasil, tá? E a taxa de fecundidade hoje do estado de Alagoas é 1,96 filhos por mulher. Ou seja, há um controle, né? Controle muito grande dessa taxa de fecundidade. Então, hoje, a taxa de fecundidade ela está abaixo da reposição, que a reposição seria 2,1 filho por mulher, né? 2,1 seria homem, mulher, né? E filho, né? Morria pai e mãe, ficava o filho, casava-se, mais um filho. Então, 2,1 é a taxa de reposição. Hoje, a nossa taxa de fecundidade ela é uma taxa de fecundidade abaixo, muito abaixo da taxa de reposição, né? Então, muito abaixo mesmo dessa taxa de reposição. Então, nós temos conceitos, esses aqui são os conceitos básicos, eles são os conceitos básicos para a gente identificar as bases populacionais, tá bom? São os conceitos básicos para a identificação dessas bases populacionais. E aí, a gente falando do estado de Alagoas, a gente vai observar o seguinte: a densidade demográfica do estado de Alagoas, ela é uma densidade demográfica que a gente chama de alta. Então, veja só, pessoal, o que é que a gente precisa entender? Que o estado de Alagoas tem 3,3 milhões de habitantes, né? 3,3 milhões de habitantes, e nós temos 27 mil quilômetros quadrados. Né? Então, temos 27 mil quilômetros quadrados do estado, 27,3 mil quilômetros quadrados em todo o estado de Alagoas. Né? Essa é a área total do nosso estado. Pegando essa área, e para a gente identificar a densidade demográfica, a gente tem que pegar a área, pegar a quantidade populacional do estado e dividir pela quantidade de área. Né? Pegando isso, nós vamos identificar que essa quantidade de habitantes, 3 milhões de habitantes, dividido pela área, vai dar uma densidade demográfica de 112 habitantes por quilômetro quadrado. Aí nós temos um conceito. Esse estado, né, ou território de Alagoas, ele é um território bastante povoado. O que eu quero dizer povoado? Eu quero dizer que a cada quilômetro quadrado nós temos 112 pessoas morando ali dentro daquele quilômetro quadrado. Então, assim, não são muito distantes a construção dos fixos. Então, com isso, a gente pode dizer que ele é um país, que ele é um estado povoado, tá? Acima de 100 habitantes por quilômetros quadrados, nós já temos um estado, povoado, tá? Acima desses 100 habitantes por quilômetros quadrados, o estado já está povoadíssimo. Só que tem uma questão, a gente também precisa saber se esse estado é populoso. E a quantidade de habitantes que tem no estado, 3,3, não quer dizer que o estado é populoso. Ele tem sim uma certa quantidade de habitantes, mas ele não é tão populoso, tá? Ele tem 3,3, basicamente deveria ter, por exemplo, mais ou menos uns 10 milhões de habitantes
para ser um estado populoso. Então, ele não é um estado populoso, mas é sim um estado povoado. Diferente do Brasil. O Brasil é um país populoso, temos 214 milhões de habitantes, né? Então, o Brasil é um país populoso e, ao mesmo tempo, o Brasil é um país povoado, tá? E, ao mesmo tempo, é um país pouco povoado, porque a povoação do nosso país está localizada ali na região litorânea, né? Está localizado mais na região litorânea, nas capitais, nas regiões metropolitanas. Então, é um país populoso, mas não é um país povoado. Só que aí, quando a gente observa essa questão populoso, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que a região do nosso estado, a região do estado de Alagoas, de maior DD, tá? Essa maior DD é de maior densidade demográfica, densidade demográfica de Alagoas, é a cidade de Maceió, tá? E aí, com ela, nós também vamos ter algumas outras cidades, como, por exemplo, não pode deixar de esquecer, ou a gente não pode esquecer, né, deixar de lembrar, que as cidades mais populosas do estado de Alagoas primeiro, a capital do nosso estado, que é Maceió. A gente já começa a entender que essa capital ela é populosa, principalmente pelo fato de ser capital, de ser uma região metropolitana desenvolvida e de que dentro dessa região metropolitana, que é a capital Maceió, dentro dessa região metropolitana, a gente tem o maior índice de serviços, o maior índice de oferta de trabalho industrial, né? Temos indústria, no caso de Alagoas, a gente tem indústria têxtil, em Alagoas a gente tem indústria extrativista, né? Que a gente faz a extração do petróleo, né? Do gás, então da salgema, né? Inclusive nós somos um dos maiores exportadores de soda cáustica, né? Isso por conta da salgema ali com a Braskem, né? Na região de Maceió. Então, consegue perceber, pessoal, e ainda tem uma maior oferta também, né? Ela ainda tem uma maior oferta, como é que eu posso dizer, no terceiro setor da economia, que é a maior oferta na oferta de serviços, comércio e serviços, né? Que o setor da economia, onde está envolvido os serviços, o terceiro setor da economia, é isso que eu estou fazendo hoje aqui, ministrando uma aula, é o que você pode fazer se tiver algum motorista de ônibus, algum motorista de carro aqui, motorista de aplicativo mesmo, sendo que isso aqui vai com uma característica um pouco diferente, que é a uberização da economia, mas mesmo assim está ofertando um serviço à população. Os que trabalham no banco, aqueles que trabalham no comércio, eles estão inseridos no terceiro setor da economia. E esse terceiro setor também é bastante desenvolvido, inclusive ele está em primeiro lugar no Estado, e em primeiro lugar, também lá na região metropolitana de Maceió, essa oferta de serviços. Isso é importante você saber por quê? Porque isso aqui também é uma questão de prova, né? Para você saber o porquê que tem essa alta base populacional na cidade de Maceió, né? Então tem, porque o chamamento, né, há um fator de atração para a cidade de Maceió é a oferta de emprego. E, gente, pasmem só e entendam aí comigo. Olha só, no Brasil, no estado de Alagoas também existe, tá? No Brasil existe um processo que a gente chama de processo migratório, tá? Processo de migração, né? Essa migração, gente, ela vai ter algumas características para que ela aconteça. Então, assim, olha, a migração ela vai ter fatores de atração e fatores de repulsão. Então, por exemplo, alguém vai migrar, por exemplo, se o seu território estiver passando por uma guerra étnica, civil, religiosa, né? Então, vai ocasionar um processo de migração, tá? A gente pode ter um processo de migração, não que é o fator principal, mas pode ter um processo de migração pelos fenômenos cíclicos, mas não é fator principal, mas pode acontecer
Por exemplo, a região que está próxima de um vulcão. O vulcão entrou ali em erupção, tende a se afastar um pouco daquela região, faz uma migração mais interna. Tá? Então, passa um país subdesenvolvido que passa por um terremoto, como o caso do Haiti, que aconteceu em 2011. A população migrou uma grande parte para o Brasil. Tá? Não é o fator principal, mas acontece através disso. Agora, qual o fator principal para a gente migrar? Olha aqui, pense aqui comigo. Todos vocês que estão aí, né, me ouvindo nessa noite, todos vocês que estão aí, provavelmente deva ter um familiar que mora em São Paulo, um familiar que mora em Minas Gerais, né? Um familiar que mora no Rio de Janeiro. Hoje tem uma amiga um pouco mais perto, um familiar que mora no Espírito Santo, né? Na capital Vitória, né? Ali do Espírito Santo. Hoje há muita gente indo para o Espírito Santo, né? Trabalhar lá, colheita do cacau, principalmente, né? Então, há essa questão migratória. Por que migram para esses lugares? São Paulo, principalmente. Quem aqui não tem, né, um familiar que migrou para São Paulo, que migrou para o Rio de Janeiro, né? Provavelmente alguém aqui tem. Por que isso acontece? Porque essas são as regiões onde tem a maior oferta de emprego. Isso aí, Luciano. Essa é a região onde tem a maior oferta de emprego, a maior oferta de trabalho. Né? Então, a galera migra em busca de trabalho, exceto que hoje esses movimentos migratórios de uma região para outra, eles diminuíram drasticamente, porque as expectativas médias, elas hoje estão se industrializando, tá? Então, há uma diminuição, sim. Houve uma diminuição nesse processo migratório, inclusive, nós temos, desde 2015, uma migração que a gente chama de migração de retorno. A galera está voltando porque a nossa região passou a ter uma certa oferta de emprego, uma certa oferta de serviços. Mas aí, primeiro motivo para migrar, principal de todos eles é: meu filho está chorando, faltando leite para ele. O que eu preciso fazer? Trabalhar. Não tenho trabalho aqui na minha região. O que eu faço? Vou ter que ir para São Paulo. Vou ter que ir para Minas Gerais. Vou ter que ir para o Paraná, né? Que é o processo migratório que acontece. Então, primeiro fator para a migração são as questões econômicas, em busca de uma melhor condição de vida, condição econômica de vida, por isso que se migra. Aí, de todo esse aparato que eu falei, vamos voltar aqui para Maceió. Maceió é a cidade com a maior densidade demográfica do estado de Alagoas. Só para vocês observarem, vocês estão vendo, com certeza, né? Maceió tem 1.854 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, pessoal, é a maior base demográfica do nosso estado. A maior base demográfica do nosso estado é essa. E o que acontece? Por que isso acontece? Porque tem uma galera que migra para Maceió hoje, porque lá tem oferta de emprego. Então, abre um parênteses aqui, um pouquinho, dá uma saidinha assim, mas um adendo aí, um parênteses. Olha só o que a gente consegue perceber com isso. A gente consegue perceber que hoje a população do estado de Alagoas, que migrava muito para São Paulo, que migrava muito para o Rio de Janeiro, para o Paraná, para Goiás, tá? Essa população, ela hoje migra para Maceió. O slide está sendo compartilhado, sim. Essa população, ela migra hoje para Maceió, tá? Então, é isso o que a gente tem. Por isso que nós temos essa base populacional tão grande, tá? Na cidade de Maceió. Espera aí, viu, minha gente? Deixa eu observar aqui. Pronto.
Acho que apareceu, né? Ótimo. Então, maravilha. Então, é por isso que nós temos essa base demográfica tão grande, tá bom? Minha gente, só para a gente dar uma relembrada aqui, ver se vocês estão junto comigo mesmo. Vamos dando uma relembrada. Coloque aí, por favor, também, mas eu não posso demorar muito, nós estamos gravando a aula, né? Não dá para demorar muito, mas para ver se vocês estão conectados e estão assistindo a aula também, quais são as cidades mais populosas? No caso, as 4 cidades mais populosas do estado de Alagoas. Vamos lá, alguém consegue me dizer? Alguém consegue? Eita, eu sei essa, vou dar uma notada aqui, vou mostrar. Professor que a gente Eu conhece. acho que é a mais populosa. Isso, as cidades mais populosas. Eu acho que eu decorei essa. Só decorei essa. Deixa eu ver. É Maceió, Certo. aí Arapiraca, Palmeira dos Índios e Rio Largo. Certo. Isso aí, perfeito mesmo. Só tem uma coisa. Vamos inverter essa ordem. Nessa ordem. Rio Largo, em primeiro lugar, e posterior a isso, a cidade de Palmeira dos Índios. Uhum. Essa eu decorei, eu ouvi tanto você Tá falando bom? que eu tô decorando ela. Tá certo. Então, é justamente isso. Se não der para aprender, decora. Tá? Decora e a gente joga na prova para quanto mais questão a gente acertar, melhor será para nós, tá bom? Então, Fica na cabeça. Assistir a aula todinha, alguma coisa tem que ficar. Isso aí, né? Isso aí. E a gente tá tentando preparar o melhor conteúdo para que vocês possam aprender. Se vocês observarem pela internet, vocês vão buscar conteúdo, lá na internet e você praticamente não encontra conteúdo do estado de Alagoas, né? Então, nós temos aqui um bom conteúdo. Graças a Deus, temos nos preocupado com essa questão, tá? Então, perfeito, Luciene, muito obrigado, viu? Acho que tem a Maiara Fernandes, ela falou assim, maior populosa, mais populosa, é porque a densidade demográfica, ela é maior também, tá? Também. Ela tem uma alta densidade demográfica. Além dela ser populosa, algumas dessas cidades, elas têm limites territoriais pequenos, né? E aí acaba fazendo com que ela seja também bastante povoada, tá? Quando a gente fala de densidade demográfica maior, a gente está falando justamente disso mesmo, que é de povoamento, não é isso? Então, uma boa colocação também, essa colocação que você fez, tá, Mayara? Então, gente, vocês conseguem entender, né? Acredito que vocês consigam entender o que acabamos de falar agora, né? Dessa questão de por que Maceió, essa base demográfica, essa densidade demográfica maior, porque Maceió tem também a maior oferta de empregos, principalmente no terceiro setor da economia, que é o setor de serviços. Ótimo. Olha só, minha gente, olha isso daí. Isso aí é importantíssimo para a gente saber também aqui no estado de Alagoas. Importantíssimo mesmo, tá? Veja só, nós temos aí uma pirâmide etária. Como eu disse, o Brasil, ele foi um país que ele já teve uma alta taxa de natalidade, né? E essa alta taxa de natalidade, ela foi controlada. Então, como houve esse controle, essa base da pirâmide, que é essa parte mais embaixo que vocês estão observando aqui, tá? Essa base da pirâmide, por exemplo, ó, essa parte aqui que vai de 0 a 4 anos, que é a taxa de natalidade. Nós observamos essa base da pirâmide no estado de Alagoas, ela diminuiu também. Assim como no Brasil, também houve uma diminuição dessa taxa de natalidade no estado de Alagoas. Então, a gente tem uma taxa de natalidade baixa. Só que nós temos um problema. Essa pirâmide do Brasil, ela dá um pilhamento dela, né, naquilo que a gente chama de corpo da pirâmide,
Por quê? Porque a gente vê que a expectativa de vida do brasileiro hoje, ela é uma expectativa de vida alta, né? Nós temos uma expectativa de vida de 75 a 77 anos, tá? Então já é uma expectativa de vida alta, por isso que nós tivemos, ainda no governo de Bolsonaro, nós tivemos a reforma da Previdência, né? Isso porque o número de idosos no nosso país, ele passou a aumentar, e esse número de idosos ele só aumenta por conta da expectativa de vida do nosso país. Essa alta expectativa de vida faz com que essa condição, esse número de idosos, acabe aumentando. Só que o caso de Alagoas é completamente diferente. A gente tem uma taxa de natalidade reduzida, mas essa taxa de jovens, tá? De jovens e adultos, daqui, ó, de 15 até os 60 anos, você consegue perceber que ela vai estreitando na pirâmide, né? A pirâmide ela vai estreitando. Isso significa dizer que a expectativa de vida do alagoano ela é baixa. Olha, uma noção para a gente ter é que nós temos uma expectativa de vida do alagoano de forma geral, de 69 a 70 anos. Mas, para o homem mesmo, por exemplo, a expectativa de vida do homem é 65 anos de idade, né? Então, percebe que é uma expectativa de vida muito baixa mesmo. Então, assim, no IDH, tá? Vocês estão lembrados? Uma voltada aqui, ó. Vocês estão lembrados aqui quando eu falei de IDH, às vezes a gente coloca IDHM, mas eu quero falar IDH. O IDH de Alagoas, né? IDH de Alagoas, que é o que a gente chama de Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Índice de Desenvolvimento Humano, isso é o IDH de Alagoas. O nosso IDH, ele vai, há uma certa variação, tá? Mas ele vai 0,631 a 0,656. É o IDH do estado de Alagoas, né? Só para a gente observar esse IDH, nós temos o IDH como o 27º IDH, 27º IDH do Brasil. 27º IDH do Brasil. Gente, é o pior IDH do estado de Alagoas. O pior IDH é o do estado de Alagoas, tá? O pior de verdade mesmo. Por que ele é o pior? Por que ele é o pior? Olha, o que é que o IDH verifica? O Williams, e aí? Está falando de IDH, o que é que esse IDH verifica? Né? A gente tem o IDH, ele vai de 0 a 1 ponto. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais perto de 0, pior, tá? Então, ele vai de 0 a 1 ponto. E o que é que ele verifica? Olha só o que Alagoas não tem de bom, por isso que está o IDH tão baixo. Expectativa de vida. Minha gente, dá um joinha aí para eu saber que vocês estão entendendo. Dá um joinha. Um joinha para cima, estou entendendo. Enquanto um íconezinho para baixo, joinha para baixo, não estou entendendo. Não é? Por favor. Para a gente saber que vocês estão conectados conosco. Estou entendendo. Agora só nossa amiga Luciene. Vamos lá. Então, pessoal, o IDH, né, só ele começa a contabilizar. Quem me entender, quiser dar um joinha, estou entendendo. Se não estiver entendendo, liga aí o microfone, tá?
liga o microfone e diz para mim, ó, Willis, não estou conseguindo entender isso, tenta me dar uma explicação, arruma aí qual é o ponto que você entende que eu tento te dar uma explicação. O IDH, ele verifica a expectativa de vida, tá? A taxa de analfabetismo, e pasmo, nossa taxa de analfabetismo também é alta. Nós ocupamos a 26ª posição. Perdemos apenas para Piauí. Tá? Então, também temos uma taxa de analfabetismo alta. A taxa de analfabetismo e, posteriormente, a renda per capita. Tá? Então, mando sim. Então, a nossa. O IDH, o que ele verifica é isso, tá? A expectativa de vida, né? Expectativa de vida, a taxa de analfabetismo e a nossa renda per capita, tá? E aí, o que acontece? Nós temos a renda mais baixa do Brasil, a taxa de analfabetismo 26ª posição e a expectativa de vida 27ª. A nossa expectativa de vida é a mais baixa, né? Ou seja, a expectativa de vida mais baixa do país, né? Então, se observar, 65 anos de idade é a idade que o homem tem, tá? Então, você está aí se aproximando dos 65, cuidado, vamos se despedindo, tchau, foi um prazer te conhecer. Tô brincando, viu, minha gente? Tô brincando. Mas é a questão da base populacional do nosso estado, tá? Essa é a questão. Uma outra coisa que nós podemos observar aqui é esse quantitativo populacional pela faixa etária, tá? Olha só, para vocês observarem, minha gente. De 0 a 14 anos, nós temos 40,3% da população, né? 40,3% dessa população. De 15 a 69 é o que nós chamamos de população economicamente ativa. É aquela que produz para o Estado, tá? Que produz, que gera renda per capita, que gera o PIB do nosso país, né? O produto interno bruto, que é a soma, produto interno bruto é a soma de todas as riquezas, né? De toda a economia do nosso Estado. Então, de 15 a 69, temos 53% da população. Tá? Veja só, nossa população, 93% da nossa população está de 0 a 69 anos de idade. E 60 anos, pessoal, olha o quantitativo como é baixo. Né? De 60 anos acima, nós temos 6,4% da população. Consegue entender que chegou aos 60 anos, acabou. Tá? Então, isso significa dizer que temos, sim, uma expectativa de vida baixa. Significa dizer que nós só conseguimos sobreviver até a nossa idade produtiva. Acabou a idade produtiva, o que acontece? Acabou para nós também. Né? Acabou a idade produtiva, nós morremos. Ou seja, vivemos até enquanto nós produzimos. Né? Depois que terminamos de produzir, a gente não dá nem para aproveitar a aposentadoria, porque a expectativa de vida é baixa. Você pode me perguntar, e Will, quais são os fatores que condicionam a uma baixa expectativa de vida? Aí a gente vai observar falta de investimento na saúde, é o principal deles, falta de investimento em saneamento básico, tá? Porque saneamento básico impede que haja a proliferação de doenças, tá? Então, a gente tem essa falta de investimento em saúde e falta de investimento em saneamento básico, viu? É um dos principais, mas vai ter outras, falta de investimento em educação, tá? Então, assim, mas só, nós tivermos uma população idosa, ela precisa ter um investimento mais na saúde, que é o que nós vamos chamar de saúde do idoso, né? Precisa ter um investimento mais nessa saúde do idoso.
Se o Estado já não investe na saúde de uma forma geral, imagina aí investir na saúde do idoso, né? Vai ser uma preocupação. Mas, por enquanto, nós ainda não temos esse número de idosos no nosso Estado. E outra coisa, aí vamos lá, aquela mudança populacional que acontece no Brasil e também passou a acontecer aqui no estado de Alagoas. Ó, quanto à nossa localização, mais de 70% da nossa população está residindo hoje em áreas urbanas, né? Então, deixa eu voltar aqui. Quando eu falo assim, falta de investimento em saneamento básico, por exemplo, nós falamos muito aqui na aula anterior sobre o CELMI, né? Tá lá no CELMI, grava esse nome, minha gente. CELMM, o CELMI. O CELMI é Complexo Estuariano, ou estuarino, na verdade, Complexo Estuarino, Lagunar, Mundaú, Manguapa, tá? É onde fica aquela região que... Como é o nome? Como é o nome? Ó, vamos lá. Vou dizer, vamos lá. O nome é CELMI, tá? CELMI, CELMM, tá? CELMI. E o CELMI significa Complexo Estuarino Lagunar Mundaú Mangaba, tá? Então, é onde fica ali o território, né? O território que fica localizado às lagoas Manguapa e Lagoa Mundaú, que englobam, por exemplo, as cidades de Maceió, Coqueiro Seco, Satuba, Santa Luzia do Norte, as cidades de Pilar e a cidade de Marechal Deodoro, tá? É onde fica aí a região do Ceume, tá? Essa região do Ceume. Então, o que acontece? Para a gente ver essa falta de investimento na saúde, que é o principal, como a Mayara falou, essa falta de investimento na saúde e essa falta de investimento em saneamento básico. Gente, a Lagoa Mundaú e a Lagoa Munguapa são as duas lagoas, principais lagoas, junto com a Jequiá, né? Mas Jequiá não faz parte do Ceume. Porém, a Lagoa Mundaú, Manguaba e Jequiá, elas são importantes porque é a partir dela que se criou-se o nome para o nosso estado, né? O estado das Alagoas. As principais lagoas do nosso estado são elas, Mundaú e Manguaba. E para você ver, uma grande população sobrevive além da pesca do marisco, né? Alguns chamam de marisco, outros chamam do sururu, né? Então sobrevive aí da pesca do sururu. Só que essas duas lagoas, elas são completamente contaminadas, gente. Completamente contaminadas. Então, só para você ver, e elas são contaminadas de quê? Coliformes fecais, tá? Então, assim, o esgoto de Pilar, ele cai todinho na Lagoa Manguaba. A Lagoa Manguaba é aquela lagoa que fica ali em Marechal Deodoro, próximo daqueles resorts, né, próximo dos hotéis, ali em Marechal Deodoro, muito desenvolvido pela questão do turismo, que a galera tá ali observando a lagoa, né, bonitinho ali ao redor de uma lagoa, mas uma lagoa completamente contaminada. Por que essa lagoa está contaminada, gente? Ela está contaminada porque não há um processo de saneamento básico. Que se houvesse saneamento básico, não jogaríamos esgoto ou direcionaríamos esgoto para a lagoa. Direcionaríamos esgoto para uma sede de tratamento. Então, ao redor dessas duas lagoas sobrevivem 260 mil pessoas. Dessas 260 mil pessoas, 5 mil são pescadores. 5 mil são pescadores que pescam na lagoa que está proibida, que não pode pescar, né? Inclusive no ano 2019, houve alguns peixes que apareceram mortos na lagoa por conta dessa contaminação que a lagoa tem.
Mas olha só, a galera ainda pesca na lagoa, tá? O que que acontece com isso? Problemas de saúde. E esses problemas de saúde, o que vai acontecer? Vai levar aos hospitais, onde praticamente não se tem suporte também nos hospitais. Falta de investimento aonde? Falta de investimento em saúde, tá? E isso vem dos mais diversos governadores que já passaram pelo nosso estado, né? Os governadores que já passaram pelo nosso estado não fizeram esse investimento. Então, o que é isso? Isso faz com que a expectativa de vida diminua. E isso também, olha só, isso também, a gente já estava falando aqui, também é uma característica, por exemplo, de uma população que está muito localizada no campo, ou que está muito localizada na zona urbana, que está localizada nas cidades. Então, Alagoas ela tem 73% da sua população localizada aqui em área urbana, né? E 26% está localizada numa área ruralizada. Aí nós temos, com isso, né, um aumento do que nós chamamos de macrocefalia urbana, que são os problemas urbanos, né? Temos o aumento desses problemas, as pessoas se urbanizando e morando, por exemplo, às margens dos rios. A população de Branquinha, né? A população de Branquinha mora às margens do rio Paraíba. Né? Então, a população de Branquinha, ali morando às margens do rio Paraíba, a população de Viçosa, população de Capela, Cajueiro, Atalaia, né? É uma população que está ali às margens do rio Paraíba, tá? Então, veja a população de Branquinha ali às margens do rio Mundaú, tá bom? Essa outra população às margens do rio Paraíba. Então, o que é que você observa? Você vê uma população que está urbanizada, mas que não tem condições de viver numa área tão nobre, né, e acaba ocupando essas áreas insalubres. E aí a gente observa, por exemplo, que as cidades elas também acabaram se desenvolvendo às margens de rios. Tá? Se eu fosse falar aqui, ia dar muito assunto, não vou falar, mas só vou dar uma pincelada, por exemplo. A gente vê as civilizações egípcias, as civilizações mesopotâmicas, a civilização da Índia, a civilização chinesa, indiana e chinesa, né? Eles se desenvolveram a partir dos rios, né? A China do Rio Amarelo, a Índia do Rio Ganges, Rio Hindu, né? A população, a civilização egípcia a partir do Rio Nilo, a civilização mesopotâmica a partir do Rio Tigre e a partir do Rio Eufrates, né? Então, essa população se desenvolve próximo dos rios, que é onde eles conseguem desenvolver a agricultura, por exemplo, para que eles pudessem construir os fixos. Mas o que nós vemos hoje, por exemplo, é essa população aqui morando agora, residindo em áreas urbanas, né? E residindo nessa área urbana, porque essa área urbana é a área hoje que tem a maior oferta de emprego, tem a maior oferta de trabalho, de serviços. E a gente mora em área urbana, né? Já que nós vivemos num estado que temos uma renda per capita muito baixa. Per capita bastante baixa. Minha gente, belezinha. Vocês estão conseguindo compreender? Por favor, não me deixem só. Eu pedi um joinha, eu não vi o joinha da galera. Mas vocês conseguem compreender aqui o que nós estamos falando? Perfeito, ótimo. Agora sim, perfeito, minha gente. Muito obrigado mesmo, tá? Eu tenho que passar o melhor conteúdo que eu tenho para vocês, tá bom? E volto a dizer novamente, qualquer dúvida aí, vai aí, aciona seu microfonezinho, professor, uma dúvida, vamos tirar isso que precisa tirar, que a gente precisa melhorar cada vez mais nosso estudo, tá? Aí é só um simples gráfico, né? Esse gráfico para demonstrar que até as de 40, né, ou 70 aqui no estado de Alagoas, a gente tinha uma população ainda que era uma população ruralizada. E que a partir de 50 essa população
urbana, ela passou a aumentar, passou a subir, tá? Então, aumentou essa população urbana. E, minha gente, olha aí, tá? Mais um ponto de informação para vocês. Como é que estão as bases populacionais de Alagoas, tá? Ó, população por sexo. 51% dessa população é de mulheres, 48% é a população de homens. A taxa de natalidade ainda é 2 filhos por família, né? A taxa de mortalidade, gente, a pior taxa de mortalidade que nós temos. A pior, de verdade. Isso vai doer, sabe? Assim, ó, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 24,6 vão a óbito antes de completar o primeiro ano de idade. Né? Então, é a pior taxa do nosso país. Por isso que a gente ocupa a 27ª posição, que nós temos uma taxa de mortalidade exorbitante ainda, é o que a gente chama de mortalidade infantil. Tá? Então, assim, é uma taxa muito alta. Isso é difícil de se compreender. Precisa-se mais investimento no SUS, precisa-se mais investimento na saúde, precisa-se mais investimento em educação, entendeu? Quando eu digo esse investimento na pequena, média e alta complexidade, né? Precisa desses investimentos. E a nossa taxa de fecundidade é 1,95 filhos por mulher, ou seja, um filho por mulher é a taxa de fecundidade do nosso estado. A gente reduziu a taxa de natalidade, mas infelizmente ainda não reduzimos a taxa de mortalidade. Precisamos fazer isso, reduzir. Aqui, ó, o nosso IDH, né? O nosso IDH, ele... Gente, há uma variação desse IDH, que a gente vai pesquisando várias fontes, acabam dando essa variação de IDH. Nosso IDH está aí, 0,683. Ele está um pouquinho acima da média, porque a média é 0,500, né? Um pouquinho acima da média, mas aí quando a gente observa o nosso DH aqui, ó, estão ligados aqui no mapinha, gente, ó, a gente precisa, por conta da geografia e principalmente da banca, a gente precisa identificar os estados aqui do Brasil, tá? E observando aqui o nosso, ó, tá aqui o mapinha, o nosso estado é o 27º em IDH, você consegue ver, né, que ainda tem mais 2 estados do Nordeste com IDH baixo, né, e um estado da região Norte também com IDH baixo. Ô, Williams, só por questão de curiosidade, qual é o melhor IDH do Brasil? Aqui, ó, Distrito Federal, também podia, né? Se não for o melhor IDH do Brasil, aí é que a gente está precisando fazer uma reforma aí, política. Então, ó, o melhor IDH está o IDH do Distrito Federal, né? Seguido pelo IDH de São Paulo, né? Está em segundo lugar, e em terceiro lugar está Santa Catarina, tá bom? Os melhores IDH do Brasil. Ô, professor, quer dizer, então, que lá no Distrito Federal é o melhor IDH e o pior é aqui em Alagoas, né? É isso, o melhor IDH do Distrito Federal e o pior do estado de Alagoas. Ah, tá. Ótimo. E olha só, e aqui no estado de Alagoas, né, o IDH, por exemplo, de Lagoa da Canoa, está na média, é um IDH de 0,552, média. Vocês têm que observar que o IDH vai de 0 a 1 ponto, tá bom? 0 a 1 ponto. Então, nós estamos na média. E o pior IDH do estado de Alagoas, gente, vocês precisam gravar isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, grave isso, porque isso vai ser importante. O pior IDH do estado de Alagoas é o IDH de Inhapi, tá? Ali no sertão alagoano. É o pior IDH do nosso estado. Abaixo da média, 484, tá bom? Ah, professor, melhor IDH. Tinha que ser, pessoal, por favor. E questão óbvia, tá? O melhor IDH tal da cidade de Maceió, né? De 0,735. Precisa melhorar mais? Precisa. Mas é o melhor IDH do estado de Alagoas. Mas tomando tudo isso, fazendo a média aritmética, Alagoas ainda continua como o pior IDH do país. Tá bom? Então, isso que acontece. E por que isso acontece, gente? Olha aqui, ó. Lembra
eu falei do IDH, tem a questão do analfabetismo, né? Nós já vimos. Olha, gente, isso é importante que eu estou falando. Tem coisa aqui que eu estou falando que pode não estar nos slides e vocês precisam ouvir o que eu estou falando e ter anotação aí, tá? Eu disse que para a gente medir o IDH, a gente tem a expectativa de vida do território da região que estamos falando, a expectativa de vida, a taxa de analfabetismo e a renda per capita, tá? É isso que acontece. Então, veja só. Olha, a gente tem aqui a taxa de analfabetismo, né? Do nosso estado. Então, veja só, na taxa de analfabetismo, nós estamos com 14,4% de analfabetos. Isso aqui é um dado, entendam quando eu digo bom, tá? Esse dado que eu peguei é um dado bem atualizado, que é um dado de 2022, né? Do Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Então, nós temos um dado atualizado, né? E isso significa dizer que nós demos um salto na diminuição de analfabetos, tá? Então, era bem pior do que isso, e nós conseguimos dar um salto. Então, hoje, o nosso IDH é de 14,4%, IDH do estado de Alagoas. A gente está na 26ª posição, porque a gente supera o estado do Piauí, tá? Piauí, que está com 14,8%. Se vocês estão observando, estou dizendo 26ª posição, porque nós estamos contabilizando também o IDH do Distrito Federal, tá bom? Então, estamos contabilizando como unidade federativa, tá? Então, por isso que eu estou dizendo 26ª. Dos 27 estados, ou dos 26 mais o Distrito Federal. Então, veja só, nossa taxa de analfabetismo, a gente está um pouco melhor do que o Piauí, está precisando melhorar muito, porque estamos ainda abaixo, muito abaixo do que deveria atingir. E voltando lá, qual é a melhor taxa de alfabetização? É o Distrito Federal, porque a gente tem 1,9% da população do Distrito Federal que é analfabeta, tá? Aí segue agora pelo estado do Rio de Janeiro, depois pelo estado de São Paulo e, novamente, pelo estado de Santa Catarina, né? Então, são os melhores índices que tem. A população que é analfabeta é pouquíssima, baixíssima, nesses estados também. Voltando lá, estado de Alagoas, a posição novamente, né? Tá ali, volto a dizer, na pior posição. De novo. Deixa eu ver aqui. E aí, a gente tem aqui novamente também a questão do PIB, né, por estados do Brasil, o nosso PIB, tem a questão da distribuição de renda. A economia está dividida nos 3 setores, tá bom? O setor primário, secundário e terciário, para frente eu explico, basicamente esses 3 setores. Ela está dividida nesses 3 setores e o PIB do estado de Alagoas, ele está dividido também de acordo com esses setores de atividade. Qual é o setor da economia que gera mais PIB? O terceiro setor. Tá? A gente tem um PIB no terceiro setor de 68,7%, que é o setor de serviços, a oferta de serviços, comércio, entendeu? Então, 68% do PIB de Alagoas está no terceiro setor da economia. 24% está no segundo setor, que é o setor da indústria e da construção civil, da indústria de transformação, da indústria de beneficiamento e também da construção civil. Então, 24% está nesse segundo setor. E no setor primário, que é o setor da agricultura, né? 6,8%. Então, veja que a nossa agricultura hoje ela gera pouco para o PIB do nosso estado. A gente pode observar, por exemplo, Alagoas hoje ela é o terceiro estado maior produtor de cana-de-açúcar. Nós já fomos o segundo estado, mas hoje superaram a nossa posição
E o primeiro estado, que é produtor em cana-de-açúcar, aqui para ver se vocês estão comigo. Qual é o primeiro estado, maior produtor de cana-de-açúcar? Bota aí, ligeirinho. Lá, minha gente, faça passar vergonha, não. É isso aí, Marcelo. Muito obrigado. Me salvou, pelo menos, né? O maior produtor de açúcar, sim, é o estado de São Paulo, tá? Hoje é o maior produtor de açúcar. O segundo maior é o estado de Santa Catarina. E seguido pelo terceiro maior estado, que é o estado de. O maior produtor exportador de cana-de-açúcar, tá? Tô falando que é o estado de Alagoas, tá? Uma outra coisa que a gente vai observar aqui também com essa questão é que o estado de Alagoas é o maior exportador de cana-de-açúcar ou de açúcar para a Rússia, né? A Rússia compra muito açúcar nosso, tá? Então, a gente tem essa nuance aí, esse desenvolvimento que exportamos muito para a Rússia, mas importamos muita coisa, tá? A gente importa máquina, tá? E aí o nosso PIB acaba, nossa balança comercial favorável, ela acaba sendo favorável, porque a gente ainda tem um grande processo de importações também, tá? Então, ó, só para a gente ver aqui, a Alagoas só responde a 5,1% do PIB do Nordeste, não é do Brasil, é do Nordeste, e está entre os estados brasileiros, ela ocupa a 20ª posição no PIB, né? Pelo menos com relação ao PIB, nós temos uma melhorada. Há algumas literaturas que dizem que ela ocupa a 20ª posição. Há outra literatura que dizem que o estado de Alagoas ocupa a 24ª posição, tá? Mas então nós vamos ficar aí, de 20ª a 24ª posição, esses números estão sempre se atualizando, por isso que a gente acaba falando dos números assim, tá? Olha só, aí a gente consegue produzir o quê? 54,4 bilhões, né? 54,4 bilhões, bilhões é o nosso PIB, é o PIB do nosso estado que contribui para o aumento do PIB do Brasil, tá bom? Então, aí as nossas bases populacionais, tá? E a questão do estado de Alagoas. Então, em resumo, em síntese, o estado de Alagoas ainda está com piores condições nas suas bases populacionais, tá? De característica de bases populacionais, tá bom? Ainda estamos ali nas piores condições, tá? Ótimo, perfeito. Gente, agora a gente ainda tem aqui uma outra questãozinha que eu queria que a gente voltasse a dar uma revisada, para a gente tentar se lembrar que eu ainda não falei. Nós temos o estado de Alagoas também dividido por regiões metropolitanas, tá? Ainda dividido por essas regiões metropolitanas. Essas regiões metropolitanas, elas são as regiões que englobam as cidades e uma cidade que tem o maior desenvolvimento sobre ela. Por exemplo, a gente tem a região metropolitana de Arapiraca. A região metropolitana de Arapiraca tem as cidades que se desenvolvem a partir da cidade principal, que é a cidade de Arapiraca, tá? Então, um exemplo que eu posso citar com relação a isso seria, vamos lá, falar a questão de saúde. De repente, tem alguém aqui na cidade de Lagoa da Canoa, cheguei com uma certa dor ali Jesus, na emergência de Lagoa da Canoa, né? Na casa maternal, que a gente continua chamando de casa maternal, mas é casa de emergência.
tá? Na casa maternal do Lagoa da Canoa, chega com uma certa dor, essa dor não consegue ser solucionada aqui em Lagoa da Canoa, porque as cidades têm uma base hierárquica, tá? Essa base hierárquica são investimentos que acontecem nessas cidades, tá bom, gente? Então, assim, pela hierarquia, a gente vai precisar de Arapiraca. Quando não consegue resolver o problema de saúde aqui, vamos mandar para Arapiraca, porque Arapiraca vai ter um suporte maior para atender esse paciente. Aí a Arapiraca não consegue ter o suporte. Por exemplo, a gente tem um suporte para um paciente que chega com desenvolvimento de problemas neurológicos, um acidente vascular cerebral, um AVC. Para onde que esse paciente ele é encaminhado quando ele chega em Arapiraca? Chega em Arapiraca, ele pode ser encaminhado para o Hospital Regional de Arapiraca, que atende não só de Arapiraca, mas as regiões adjacentes, né, que é a região metropolitana. Então, de repente, o regional ele não tem a condição de tratar de uma... Ele não tem os aparatos tecnológicos de saúde para tratar de uma condição neurológica. Isso aí, o que a gente faz? Encaminha para Maceió tratar dessa condição neurológica. Então, gente, isso é um grupo de cidades, né? Um grupo de cidades que segue uma hierarquia, tá? E a partir do momento que segue essa hierarquia, a gente tem essa ligação das cidades através das redes, que a gente chama redes de conexão, né? E essas conexões, esses fluxos de conexões, eles estão mais intensos nas cidades mais desenvolvidas, tá bom? Então, assim, aí você diz assim, eita, não, vamos falar da governança, dessas coisas. Não, ele tem essa questão hierárquica, tá? A questão hierárquica, cidade recebe menos recursos para a saúde, por isso não tem tanto aparato tecnológico. Então, vai para a cidade que é mais desenvolvida, que recebe mais esse aparato tecnológico, tá? Então, a região metropolitana vai englobar algumas cidades onde teremos uma cidade mais desenvolvida dentro dessa região metropolitana, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, por exemplo, que é uma região metropolitana, uma área composta por um núcleo densamente povoado, né? Vai ter a maior população também, e por suas áreas vizinhas menos povoadas. É o núcleo principal dessa área e é o mais desenvolvido de todas as regiões metropolitanas. Viram que eu falei? É o mais desenvolvido. Então, grave aí novamente, dona Luciene, que diga, eita, eu decorei isso. Vamos para decorar aqui também. Alagoas possui 9 regiões metropolitanas, tá? 9 regiões metropolitanas. Eita, Williams. E aí, quais são essas regiões metropolitanas de Alagoas? E aí a gente tem, ó, nós temos a região metropolitana de Maceió, que é a RMM, tá? Região metropolitana de Maceió, que é composta por 13 cidades. Aí a gente tem a RMA, que é a região metropolitana de Arapiraca, né? Está aí composta também por 15 cidades. Temos a RMMS, eita, ficou mais difícil, a região metropolitana do Médio Sertão, tá? A RMS, a região metropolitana do Sertão. A gente tem a RMZM, a região metropolitana da Zona da Mata. A RMVP é a região metropolitana do Vale do Paraíba, daquelas cidades que estão ali próximo do Rio Paraíba, tá? A RMC, né, a região metropolitana dos Caetés, né, onde ali foi a principal formação dos índios Caetés, que vai estar ali na cidade de Coruripe e regiões adjacentes à cidade de Coruripe. E aí a gente vai ter a região metropolitana de Palmeira dos Índios, tá? Vamos destrinchar cada uma a partir de agora, cada uma
dessas regiões com suas cidades principais, tá? Vai destrinchar. Mas como que a gente ia tentar relembrar, além da gente ter o estado dividido em regiões metropolitanas, nós temos o estado também que tem uma divisão regional. Essa divisão regional desse estado, ele está dividido em duas regiões intermediárias. Duas regiões intermediárias. Tá? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Duas regiões intermediárias. Vocês conseguem me dizer quais são essas regiões intermediárias? Ó, É as duas. Daquela aula. isso. É Arapiraca Oi? e. Vamos. Essas. Qual é? Você falou Arapiraca e a outra? Maceió. Se for daquele Isso assunto antigo. aí. É isso aí. Viu? Então, você falou assunto antigo, mas a gente precisa dar essa relembrança, tá bom? Então, ó, o Assim, estado de Alagoas. Eu compreendo, compreendo. Então, olha só, o estado de Alagoas está aí dividido em duas regiões intermediárias, que é a região intermediária de Maceió. Aí, ó, você vai observar assim, eita, Williams, que é a região intermediária de Maceió? Porque a principal cidade é Maceió. E por isso, tá? Vamos abrir um parênteses aqui. Dessa região intermediária, Maceió é a capital regional. Maceió é a capital do estado, tá, gente? Sem dúvida nenhuma, viu? Mas, no caso da região intermediária, Maceió é a capital regional dessa região intermediária. Então, dessa mesma forma, é Arapiraca, região intermediária de Arapiraca. Importantíssimo isso, viu, gente? Arapiraca é a capital regional dessa região também. Aí a gente consegue dar aquela definidazinha também, né? Porque a gente sempre ouviu falar, eita, Arapiraca é a capital do sertão, né? A gente cita muito a capital do Agreste, mas, eita, Arapiraca é a capital do sertão. Então, a gente sempre costuma fazer essas colocações com relação à cidade de Arapiraca, tá bom? Então, dividida em duas regiões intermediárias. Agora, me ajude aí, dona Luciene. Cada região intermediária está dividida também em regiões geográficas imediatas. Regiões geográficas imediatas, né? Então, vamos aqui, região geográfica imediata. Gente, vamos ficar mais um pouquinho aqui, viu? Daqui a pouquinho, para a gente tomar uma aguinha, tá descansada, mas eu quero que vocês todos voltem conosco, tá bom? Para a gente não perder o conteúdo na aula, tá? Aqui, ó, regiões geográficas ou região geográfica imediata, aí a gente tem região geográfica imediata de Maceió, não é isso? De Maceió. Quantas regiões imediatas tem a região intermediária de Maceió? Tem 6, eu acho. Perfeito, 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 perfeito. Ótimo. Região geográfica imediata de Maceió
tem 6 regiões, né? Aí, consegue me dizer quais são elas? Precisa ter aí na agulha, viu? A principal, Maceió. Peraí. Essa é de Maceió? Isso. Deixa eu lembrar, deixa eu tentar lembrar. Maceió. Ainda. Vamos lá, Porto Calvo e São Luís do Quintum, ou do Quitunde. Mas Penedo é? Que Penedo é? Sim. Sim, perfeito. Penedo também é uma região. Penedo também é uma região imediata, tá? Então, Penedo também é. São Miguel dos Campos. Marechal Deodoro é? Marechal Deodoro. Atalaia. Marechal Deodoro, ó, Marechal Deodoro, ele não é uma região imediata. Marechal Deodoro está dentro da região imediata de Maceió. Foi o que o Edvaldo falou, foi? Isso. Pronto, Edvaldo. União Consegue daí, ó, Marechal Deodoro não é uma região imediata. Marechal Deodoro está inserido dentro da região imediata de Maceió. Beleza? Beleza. Ó, pronto. Peraí, Ó, esse então é a gente... São Miguel dos Sim, Campos é também. São Miguel dos Campos também. Perfeito, minha gente. Perfeito. Ah, se não aprender, decore. Mas é preciso que vocês tenham isso em mente, tá? Ó, São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos. Tá faltando quantas? 2, né? Atalaia. Ótimo. A Atalaia e a outra? União dos Palmares. Ótimo. A outra é a União dos Palmares. Tá bom? Então, essas são as regiões imediatas, são as regiões imediatas da região intermediária de Maceió. Então, eu estou repetindo, eu vou repetir quantas vezes necessário, tá? Porque a gente precisa gravar isso. Olha, é mais difícil que a prova cobre você saber especificamente as cidades que compõem essas regiões, tá? Não, não, não. Marcelo, você quem falou, isso é uma dúvida, viu, que a gente precisa sim tirar. Muito obrigado por ter falado isso, tá bom? O Marcelo não, foi Maiara, né? Ó, Maiara, com Maceió, você está dizendo assim, com Maceió são 7? Não. Por quê? Porque Porto Calvo e São Luís do Quitunde são uma só região imediata, tá? Então, Porto Calvo e São Luís do Quitunde é uma só região imediata. Então, gente, precisa vocês ter o entendimento disso, tá? Não dividam aí, eita, Porto Calvo é uma região imediata e eu botei São do Quintude, mas São Luís, tá? E São Luís do Quintude é outra, não. Elas são as duas cidades mais desenvolvidas dentro dessa região imediata, tá? Porto Calvo e São Luís do Quintude. Quem essas... E Penedo entrou por quê nessa lista? Porque Penedo, ela é uma região imediata, viu? Penedo é a região... Olha, Clédia, né? Clédia, veja só. Não é pela questão da distância, tá bom? Né? Nós não estamos falando dessa questão da região imediata pela distância. É pelo grau de complexidade que tem essas cidades, tá bom?
Quando eu digo grau de complexidade, eu quero dizer o grau de desenvolvimento que essas cidades elas têm, tá? Então, é por isso. Então, assim, Penedo, ela é uma região imediata da região intermediária de Maceió, tá? E no caso dessa região imediata, que é a região de Penedo, Penedo é a principal cidade dela, né? Ou seja, é a principal cidade mais desenvolvida, tá bom? Por exemplo, você pega aí a região imediata de Penedo, ela vai estar composta pelas cidades de São Brás, é, São Brás, Porto Real do Colégio, a cidade de Nova, a própria Penedo, né? Piaçaba-Sul, Feliz Deserto e Coruripe, né? Essa região imediata serão essas cidades, né? Então, por exemplo, se a gente for falar da região imediata de Maceió, as cidades que estão inseridas nessa região imediata de Maceió. Aí as cidades que estão inseridas vão ser Maceió, Coqueiros Secos, que estão ali no entorno, né? Maceió, Coqueiros Secos, Satuba, Rio Largo, Messias, Flecheiras, Joaquim Gomes, Barra de São Miguel, Marechal Deodoro e lá, né? Que vão ser as cidades que estarão aí no entorno dessa região imediata, tá bom? Por exemplo, a gente pegar aqui, vamos pegar aqui, importantíssimo, próximo de nós. Não, agora não, porque essa que é próximo de nós, ela faz parte de uma outra região intermediária, né? Então, nós falamos dessas 6 regiões intermediárias, né? Que são as regiões de Maceió, Portugal, São Luís do Quintude, Penedo, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e Atalaia, tá, pessoal? E Atalaia. Então, ó, perfeito que vocês se lembrem aí, tá? Vocês querem dar uma olhadinha no mapa? Dá uma olhada no mapa para saber algumas outras cidades que estão inseridas aí dentro dessas regiões metropolitanas. Eita, quero dar uma olhada aqui para ver outras cidades inseridas metropolitanas, não, dessas regiões imediatas. Mas vocês sabendo, dando para aprenderem essas 6 cidades, já está perfeito. Perfeito mesmo, de verdade, viu? Então, é ótimo, ótimo mesmo saber que o que estamos passando aqui está entrando na mente de vocês. Eu fico muito, muito feliz com isso, em saber que estamos dando um bom desenvolvimento do nosso estudo. Vocês querem um intervalo agora? Ótimo, gente. Vamos aqui um intervalo, tá? A gente vai para esse intervalo. Vamos aqui a 5 a 10 minutos, tá bom? Então é 34. Daqui mais ou menos a 44, voltamos todos, tá? Então fiquem aí, me tomem uma águazinha, para tomar um café, comer uma bolacha e a gente volta daqui a pouquinho, tá? Minha coordenadora Neide pode dar uma parada na gravação da aula, a gente volta daqui a pouco, tá?